Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William Aires e a professora Cecília. Estamos aqui hoje para explicar um pouquinho melhor como vai ser desenvolvida a atividade MAPA para a disciplina de Fundamentos de Marketing. Professora, como será? Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer em algumas partes essa atividade, mas primeiro de tudo é interessante que vocês entendam do que se trata, ou da informação que vai nortear ali o desenvolvimento dessa atividade. Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre o mercado pet. Sim, vocês que adoram os animaizinhos, e eu tenho certeza que é um assunto que trará um pouquinho de sensibilidade a vocês, nós estaremos falando sobre o crescimento desse mercado. Primeiro de tudo, no Brasil, a questão do mercado pet ela tem tido um grande crescimento. E para isso nós colocamos aqui na proposta da atividade mapa de vocês uma afirmação relacionada ao assunto e alguns números. Estes números, eles vão estar falando sobre o crescimento, como que cresceu a quantidade de consumo. Então, você, como um futuro profissional de marketing, vai ter uma missão nesse processo. Isso, é importante, né, professor, ler bem os números ali do enunciado, porque com base nesses números, depois é importante para você construir a sua atividade. Então, presta bem atenção, é importante um profissional de marketing saber ter dados e saber analisar, interpretar esses dados para definir as estratégias, né, professor? Isso mesmo. Tanto é que aqui, após apresentadas as informações necessárias para que vocês desenvolvam o mapa de vocês, nós temos uma missão. Nós criamos aqui um pet shop fictício, um amicão, e esse pet shop tem uma demanda. O proprietário do pet shop ele não é formado em marketing, assim como vocês, então ele não entende muito bem como alcançar ali o seu público-alvo. Então ele vai precisar de uma ajudinha. Para isso, vocês vão utilizar os conceitos que serão trabalhados na disciplina, e com base nisso, vocês vão colocar isso no papel e responder a este proprietário do pet shop como que ele pode desenvolver essa métrica com base nesse conhecimento que vocês adquiriram aqui com a gente, sabendo que o mercado de pet é algo crescente. Então, vocês têm alguns passos a seguirem. Primeiro, formulário padrão. Onde que fica o formulário padrão? Fica lá na barra superior de ícones, do ícone material da disciplina. É só clicar lá, faz o download do formulário em formato Word, para que você possa colocar a sua atividade dentro desse formulário. Certo. Após realizado o download desse formulário, vocês vão escolher um segmento, ou seja, o seu mercado-alvo. Com base nisso, vocês têm algumas opções aqui, ó. Marketing indiferenciado ou marketing de massa, marketing diferenciado ou diferenciação ou marketing de segmento, marketing concentrado ou marketing de nicho e marketing individualizado ou micromarketing. Lembrando que vocês vão escolher apenas um. Essas opções... E tem que justificar o porquê que você escolheu aquele segmento-alvo, tá bom? É importante lá, ele fala, justifique sua resposta, ou seja, eu escolhi tal por conta disso. Você tem que explicar o porquê que você escolheu. Isso mesmo. Os segmentos-alvo, eles estão lá na página 183. Eles falam de como que se estabelece essa relação. Empresa e o mercado ou público que deve ser atingido nesse processo. Por quê? Por que está crescendo aí tanto a comercialização de produtos para pet shop? O que mudou na sociedade? Isso tudo vai embasar argumentos que vocês vão apresentar no mapa. Lembrando que é uma atividade que deve ser muito bem desenvolvida, ela é argumentativa, você deve convencer o seu leitor que você tem aquele conhecimento e que você está o direcionando para de uma forma correta. Lembrando, escolhida o segmento-alvo, vocês vão justificar o porquê que vai ser trabalhado com aquele segmento e porquê que aquele segmento é relevante ali para que o proprietário tenha essa noção de que ele vai trabalhar. De repente, né, professor, você fala assim, professor, mas ali no enunciado não fala qual o tamanho, se é uma empresa local, se não é justamente para que você tenha subsídio, porque como nós temos alunos do Brasil inteiro, com diversas regiões, então você vai definir a atuação da sua empresa e de acordo com qual segmento do alvo você vai trabalhar. Então, isso dá mais liberdade. Se a gente colocasse muitas informações, talvez limitasse a escolha de vocês. Então, fica aberto para que você possa escolher qual o segmento que você vai trabalhar. Isso, essa questão de escolher o segmento de mercado-alvo, ele possibilita que o aluno tente trazer um pouquinho ali para a sua realidade, eu consigo me visualizar inserido nessa questão. Aqui, né, na cidade onde que eu moro,
eu creio que esse segmento aqui ele é mais presente. Então, um pet shop que deseja trabalhar com a questão do pet ali, com os produtos para pet shop, ele vai conseguir um contato, uma efetividade maior nesse segmento aqui. Ok? Escolhido, agora vocês têm uma outra fase, ou seja, vamos dificultar um pouquinho o processo ali, o crescimento dessa questão. Vocês vão, com base na segmentação psicográfica, vocês vão fazer uma relação. Vão mostrar uma estratégia. Como seria isso, professora? Por exemplo, vamos supor que você escolheu o mercado de massa, né? Segmentação em massa, porque você falou, ó, não tem informações sobre esse pet shop, né? Então, eu vou colocar que ele vai trabalhar com massa. Quando você trabalha com massa, no exemplo, o professor utiliza a Coca-Cola. A Coca-Cola não tem um consumidor específico, né? Então, na hora que ela vai fazer as comunicações dela, é tudo de massa. Por quê? Quem toma Coca-Cola deveria, pelo menos, né, ser dos 3 aos 80 anos, né? Mas a gente sabe que tem até criança tomando Coca-Cola. Mas, enfim, você vai fazer uma comunicação massiva. Agora, se você falar assim, não, lá no pet shop, a gente já tem um público já definido, um público já conhecido. Então, aí você vai trabalhar a sua estratégia para aquele público de acordo com o segmento-alvo que você trabalhou. Aí você vai lá nos conceitos da segmentação psicográfica e você vai ver qual é o perfil do teu público. E daí a estratégia que você vai montar, ela tem que estar voltada para o perfil do seu público. Por exemplo, no caso de massa, vamos supor que você fala, não, eu não tenho definido, nós abrimos o pet shop agora, então nós vamos atender toda a região. Então, qual vai ser a estratégia dentro da segmentação psicográfica que você vai utilizar para atingir esse consumidor, visto que o objetivo é uma estratégia para atração de clientes para o pet shop. Então, como que você vai atender esse cliente? Lembrando que, de acordo com o perfil dele e o seu segmento de mercado, é a estratégia que você deve utilizar. Por que a segmentação psicográfica é tão importante nesse processo? Como a professora aqui mencionou, olha, o pet shop acabou de abrir, eu não tenho um segmento específico, não tenho um público já cativo ali, então eu estou um pouco às cegas. Então, você vai delimitar. Nós vamos tentar atingir público X. Então, por isso que nós vamos usar essa segmentação psicográfica para que vocês utilizem, então, sua estratégia e apresentem ali uma solução para esse novo ramo, esse novo empreendimento desse pet shop. Pensando também nisso, vocês devem pensar assim. Eu vou estar desenvolvendo uma estratégia. Qual que é a estratégia para ter uma boa nota? Estudar. Então, você tem que seguir, primeiro, obter o conhecimento necessário e, após apropriado deste conhecimento, você deve replicar esse conhecimento passando para outra pessoa. Então, é essa a ideia que nós tentamos passar no mapa, que vocês vão ter que explicar para alguém que não conhece sobre o assunto como que essa pessoa vai realizar uma estratégia com esse assunto aqui, ó, pet shop, mercado de pet shop. E por que também é tão relevante, não é, pessoal? Isso mesmo. Mais algum ponto a ser entrado? Não, é importante que se vocês tiverem qualquer dúvida, não vai, mais uma vez a gente vai falar. Não deixe para a última hora. Daí o aluno lá na sexta-feira, o último dia do prazo, manda mensagem 10 horas da noite com dúvida do mapa. A gente não vai conseguir te ajudar. Então, já assim que já está liberada essa atividade para você, já leia. Eu não entendi. Então, assiste o vídeo. A gente postou lá na sala do café uma explicação também. Importante que vocês tenham acesso. Se mesmo assim ficou dúvida, manda mensagem para o seu mediador que a gente está aqui para te ajudar. Não esqueça que, além de se utilizar o formulário padrão, como você está utilizando o livro da disciplina para fazer a atividade, você precisa referenciar o livro. Não pode copiar e colar, pessoal. Isso é plágio, é crime e zera a atividade. Eu gostei da ideia do autor que o professor está no livro. Então, faça a citação, né, dentro do seu texto, a citação direta ou indireta. Nós postamos o material lá no ícone da disciplina, material da disciplina, com explicação como fazer a citação e referência. E para que você possa enriquecer o seu trabalho. As pesquisas são bem-vindas, né, professor? Mas copiar e colar, não. Você tem que fazer citação e depois as devidas referências. Inclusive cópia entre alunos. Se for detectada alguma cópia entre alunos, olha, algum aluno disponibilizou o mapa dele para que você faça uma consulta e você resolveu mandar o mapa dele só com o seu nome, é 0 para os dois, Os dois são zerados, né? Então, tomem cuidado com esse tipo de questão, pessoal. Mais um adendo. Professor, eu estou um pouco sem criatividade para pensar em parâmetros de como que eu vou desenvolver minha atividade mapa.
Então, que tal trocar algumas vivências que já aconteceram? Creio que muitos de vocês têm ali seus pets, então vocês já tiveram acesso como consumidor. Então, para isso, tem o Fórum da Disciplina, onde é um espaço que vocês vão exemplificar, contar algumas experiências de vocês, e essas experiências vão enriquecer ali o arcabouço pedagógico de todos, para que vocês coloquem isso na ponta do lápis, ou mais precisamente na ponta dos dedos, ao responderem o formulário padrão da disciplina. Que eu tenho certeza que tem uma boa estratégia, que não precisa ser algo muito longo, não é, professora? Não. A gente colocou até ali a quantidade mais ou menos de linha. Lógico que se a sua estratégia estiver bem, né, fundamentada, não tem problema se tiver um pouco menos, não tem problema passar um pouco, né? Mas é importante que ela tenha coerência. Não adianta escrever e não escrever nada, né, professor? Tem que ter coerência. Lembrando que o conteúdo que vocês precisam acessar estão também indicados nas páginas aqui no nosso passo a passo. Nem precisa ficar pesquisando fora. Tudo que vocês precisam para fazer essa atividade tem no livro de vocês. Pintou dúvidas? Chamem as professoras, ok? Então tá bom, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.